Dicas de saúde e bem-estar. Mais saúde. Muito bem, hoje, 14 de novembro, é Dia Mundial do Diabetes, né? E é comemorado como uma forma de conscientizar sobre a doença. Neste ano, a campanha traz o mote Saiba seu risco, construa um futuro saudável e tem como objetivo também de alertar a população para a busca do diagnóstico e também para a prevenção dos riscos relacionados à doença. De acordo com a Sociedade Brasileira de Diabetes, são mais de 13 milhões de pessoas que convivem com a doença somente no Brasil. Isso representa uma porcentagem de quase 7%. E para conversar sobre esse assunto, vamos conversar com o Dr. Alexandre Silva, que é endocrinologista e também professor do Instituto de Educação Médica da IDOMED. Boa tarde, doutor Alexandre. Muito obrigado pela participação aqui na Rádio Shalom, dentro do Shalom News. Boa tarde, Rodrigo. Boa tarde a todas e todos. É uma satisfação estar aqui na Rádio Shalom, podendo falar sobre um assunto que é tão importante, tão relevante para a população como um todo. Perfeitamente, doutor. E aí, eu já queria saber do senhor as principais causas, né, da diabetes, né? O que causa a diabetes, de fato? Bom, primeiro, Rodrigo, gostaria de falar que hoje, dia 14 de novembro, né, como você já enfatizou, é o Dia Mundial do Diabetes. Essa data, ela começou em 1991, e esse dia, 14 de novembro, foi o dia de nascimento de um dos desenvolvedores, dos criadores da insulina como ferramenta de tratamento do diabetes, que é o Frederick Bending. Ele, junto com outro pesquisador, no ano de 1921, então já tem mais de 100 anos, extraíram extrato de pâncreas e injetaram em cachorros que foram induzidos a ter diabetes propositalmente para fins de estudo e observaram a redução dos níveis de glicemia. Uhum. E daí em diante a insulina foi sendo purificada, foram sendo desenvolvidas novos tipos de insulina, inclusive novos meios de aplicação dessa insulina. Hoje a gente tem, por exemplo, insulina que é aplicada até mesmo por via nasal inalatória. E eu falo de insulina porque foi um grande marco do desenvolvimento do tratamento do diabetes, que é uma doença caracterizada por níveis de glicemia elevados, persistentemente elevados, e tem a ver com baixos níveis de insulina, ou a insulina que a gente produz no corpo, ou uma resistência maior à insulina que a gente produz de forma fisiológica pelo pâncreas, né? Então, esses níveis mais elevados de glicose estão associados a inúmeras situações e problemas como obesidade ou mesmo sobrepeso. Muitos pacientes diabéticos também têm hipertensão arterial, também têm problemas relacionados ao colesterol. E o diabetes é uma doença que pode levar as pessoas a desenvolverem complicações mais graves, como o infarto e também um acidente vascular cerebral isquêmico ou até mesmo hemorrágico, além de outros problemas de saúde. Agora, doutor, como é que a pessoa pode diagnosticar a doença? Como é que ela percebe que a diabetes, que ela tem ali alguns sinais que pode demonstrar que tem diabetes? Como é que a pessoa pode fazer esse diagnóstico, né, da doença? Existem duas situações mais comuns em relação ao diagnóstico de diabetes. Primeiro, existem vários tipos de diabetes, não existe um tipo só. Os mais comuns são o tipo 1, que acomete pessoas mais jovens, crianças e adolescentes, e são caracterizados por níveis muito altos de glicose e geralmente por deficiência parcial ou total de insulina. Geralmente o quadro é mais grave e os sintomas são bem clássicos de a pessoa urinar muito, perder muito peso em pouco tempo, ter uma fome muito exagerada. Muitas vezes esses pacientes precisam ser internados para fazer um tratamento de emergência naquela situação. E tem a situação do diabetes tipo 2, que é um dos tipos mais comuns, que é aquele associado à resistência à insulina, resistência associada ao sedentarismo, associada a maus hábitos de vida. Esse quadro de diabetes tipo 2, ele vai se manifestando ao longo dos anos. Em geral, ao diagnóstico, as pessoas não costumam apresentar muitos sintomas. Mas aí, quando faz um exame, seja ele de rotina ou de rastreio, e aí se manifesta o diagnóstico do diabetes.
O diagnóstico ele é principalmente estabelecido com o exame de sangue, Sim. principalmente a glicemia de jejum e outro exame chamado hemoglobina glicada, mas a gente tem outras ferramentas, os principais são esses. E pode ser feito quando o paciente tem algum sintoma ou quando o paciente tem algum fator de risco, por exemplo, sobrepeso, obesidade, história de diabetes na família. Sim. E aí ele faz um exame de rastreio, quando ele não tem sintoma, e você vai pesquisar se o paciente tem a doença, mesmo ele sendo assintomático. Tá certo, então. E também, doutor, só para tirar uma dúvida, as mulheres que estão na gestação, elas podem também ter a diabetes ou não? Tem a chamada diabetes gestacional, não é isso? E isso, inclusive, é muito comum devido ao efeito dos hormônios que na gestação estão mais alterados, principalmente estrógeno e o HCG. Esses hormônios eles tendem a diminuir a sensibilidade do corpo da mulher à ação da insulina, né? Então não é que ela tem um nível de insulina mais baixo, é que ela se torna mais resistente à ação dessa insulina. E com isso os níveis de glicemia tendem a dar mais elevados, especialmente no primeiro e segundo trimestre de gestação. Essa condição de diabetes mellitus gestacional é uma condição específica da gestação que pode ser diagnosticado no primeiro trimestre, nos primeiros exames do pré-natal, por exemplo, com a glicemia de jejum maior ou igual a 92, e também no segundo trimestre, quando o primeiro exame dá normal, a mulher passa por um segundo teste para poder identificar mais uma vez, mais oportunidade de identificar a doença. A importância de identificar o diabetes gestacional e tratá-lo de forma correta é de evitar complicações tanto para a gestante quanto para o feto, né? São complicações que podem ser, inclusive, graves. Por isso a importância do diagnóstico e tratamento corretos. Perfeito. Agora, doutor, tem a diabetes e tem também a pré-diabetes, né? Quais são os fatores que podem culminar nessa pré-diabetes, doutor? Pronto, o pré-diabetes, em geral, ele é assintomático, mas ele está relacionado a maus hábitos de vida, a sobrepeso ou obesidade, a fatores de risco que aumentam o risco de desenvolver realmente o diabetes. Ele também é diagnosticado entre aspas, porque não se trata de uma doença específica, mas um estado que favorece ao diabetes, diagnosticado também por exame de sangue. Então a gente tem os parâmetros que levam a gente a diagnosticar e orientar o paciente sobre quais medidas são mais importantes para evitar que esse pré-diabetes se torne de fato um diabetes, né? Sim. Isso precisa ser avaliado por um médico, avaliado através de exames complementares, e na conversa com o paciente a gente faz essas orientações, que em geral são melhorar os hábitos de vida, praticar atividades físicas, sair do sedentarismo, né? Ter uma rotina de atividade física, melhorar a alimentação, diminuir o consumo de alimentos açucarados, alimentos ricos em carboidratos ou alimentos multiprocessados, procurar ter uma boa noite de sono, evitar a bebida alcoólica e o consumo de cigarro. Então são medidas que, de modo geral, evitam o desenvolvimento do pré-diabetes e, em consequência, o diabetes também. Agora, doutor, para a gente encerrar a nossa entrevista, a respeito do tratamento, né? O tratamento é feito só com medicação ou tem uma outra forma? É muito caro? Como é a respeito do tratamento contra a diabetes? O diabetes, o tratamento do diabetes é baseado dependendo do tipo de diabetes. Por exemplo, o diabetes tipo 1, como eu falei, como ele é caracterizado por deficiência parcial ou total de insulina, o tratamento é primariamente insulina. Já para o tipo 2, não, é um pouco diferente. Aí, como o paciente não tem necessariamente a deficiência de insulina, você vai utilizar de medicamentos que favoreçam a sensibilização à insulina, e aí podem ser comprimidos, medicamentos que diminuam a absorção de glicose dos alimentos e até mesmo a insulina, quando em estágios mais avançados de diabetes tipo 2, esse paciente tem níveis mais baixos de insulina que o próprio corpo produz. Então, em geral, a gente tem opções injetáveis, que são as insulinas, e tem medicamentos orais, como, por exemplo, a metformina, que é um medicamento bem conhecido, é distribuído pelo SUS. Alguns medicamentos são distribuídos gratuitamente pelo Sistema Único de Saúde, entre eles a insulina também, né? Outros ainda só são disponíveis apenas no mercado privado mesmo, mas o tratamento ele é estabelecido em acordo com as condições do paciente. Isso é o tratamento medicamentoso. Tem também o tratamento não medicamentoso,
que é aquele baseado nas mudanças de estilo de vida, né, aquela siglazinha MEV, que a gente reforça muito com os pacientes, que envolve aquilo que eu já falei, né, a prática regular de atividades físicas, alimentação saudável, boa noite de sono, evitar bebidas alcoólicas, procurar perder peso, quem está com problema de excesso de peso. Isso também é eficaz e deve ser encarado como tratamento, né? Então, existem essas duas modalidades. Perfeitamente. Doutor Alexandre Silva, ele é endocrinologista e também professor do Instituto de Educação Médica. Muito obrigado, tá, doutor, pela participação, pelo seu tempo, pela paciência aqui para a Rádio Shalom, para os ouvintes do Shalom News, para esclarecer a respeito sobre esse Dia Mundial do Diabetes, tá bom? Muito obrigado e, claro, os microfones estarão sempre disponíveis para outras oportunidades. Eu que agradeço novamente, Rodrigo, a oportunidade de estar falando aqui sobre essa doença tão importante, só para reforçar que nós temos atualmente mais de 500 milhões de diabéticos no mundo, e isso os dados baseados em diagnóstico. Esse dado pode ser, inclusive, maior, já que tem pessoas que não têm a doença diagnosticada a contento. Então, é uma situação de saúde pública que merece uma atenção, tanto por parte dos gestores de saúde, quanto da parte de assistência de saúde, médicos e não médicos, e também dos pacientes, né, para aderir ao tratamento direitinho e evitarem complicações. Muito obrigado, boa tarde a todos e um excelente final de ano. Para você.